Olá, pessoal. Robson da Flow2D aqui. E hoje estou aqui para apresentar esse webinar de como que o Flow2D ele funciona, né? O Flow2D basicamente ele é um modelo urbano com muitos detalhes, né? Eu vou abrir um videozinho aqui que a gente geralmente mostra quando a gente está dando esse webinar, que é de uma simulação nossa numa cidade, se eu não estou enganada, na Califórnia, que ele mostra a interação entre diversos mecanismos que o Flow2D é capaz de modelar, né? Então a gente tem aqui uma precipitação acontecendo nessa bacia hidrográfica, né? O vídeo vai ser mais focado nessa área superior aqui. Então a gente tem a precipitação acontecendo em toda a bacia, que é uma bacia bem urbanizada, né? Então vocês podem ver que a chuva começa na parte superior da bacia e vai a jusante da bacia, né? Então essa é uma situação bem específica que é muito difícil de utilizar algum outro modelo como entrada no Flow2D, né? Então a gente tem que fazer esse chuva-vazão dentro do próprio Flow2D, né? Porque o timing da propagação do escoamento ele é muito importante, né? Então agora a gente vai ter uma visãozinha um pouco lateral aqui, que a gente vai conseguir visualizar melhor alguns elementos aqui do Flow2D, né? Como por exemplo, vocês vão ver que está começando esse escoamento na parte superior e ele vai se propagar a jusante aqui dessa bacia, né? Então vocês podem ver que a gente começa a ter algum armazenamento em algumas bacias de detenção aqui, por exemplo, aqui, né? Então esse armazenamento ele acontece e aqui a gente tem um rompimento de um muro, né? Também é um mecanismo que o Float consegue fazer, né? Que é bem interessante, né? Que tanto o muro quanto os próprios edifícios, os prédios que vocês estão vendo aqui nessa animação 3D, eles acabam direcionando o fluxo do escoamento, né? Então é um mecanismo muito interessante que o Float tem. Ele consegue fazer esse rompimento, essa falha desses muros, cercas, etc., né? Edifícios, né? Então, assim, para mostrar para vocês como uma breve introdução ao webinar de hoje, é essa relação entre a precipitação, o escoamento e os elementos de uma área urbana, né? Então, vocês podem ver que aqui até, espera passar um pouquinho a animação, vocês podem ver que se forma meio que um canal aqui também, né? Tudo isso é capturado ah, pelo modelo, né? Então, bem interessante de ver aqui, né? Forma um mini canal aqui também, né? E além disso, também a gente tem toda a parte de sistema de drenagem, né? Que eu vou explicar nos slides mais à frente. Então, uma breve introduçãozinha mesmo ao Flow2D, né? Então, aqui estou mostrando outras capacidades do Flow2D, né? Que seria o fluxo de lama, né? O mud flow que a gente chama e o fluxo de água, né? Esse aqui é um evento de 50 anos que a gente modelou, né? Então, aqui à esquerda a gente tem o fluxo de lama, que vocês podem ver que ele avança muito menos, né? Porque ele carrega muito mais sedimento e ele cessa o escoamento muito antes que quando a gente faz essa simulação somente com água, né? Vocês podem ver que quando a gente faz isso, acaba entrando muito mais dentro dessa cidade, né? Então é bem interessante de ver a diferença entre uma simulação de mudflow, uma simulação de fluxo de lama e uma simulação de água, né? Seguindo então nesse slide, que é uma simulação que a Noemi fez recentemente, de um furacão lá na costa da Flórida, não estou lembrado agora se é o furacão Ian ou o furacão Irma, é algum dos dois. Mas o que eu quero comentar aqui nessas duas imagens é que quando a gente olha para a imagem da esquerda, a gente tem somente a elevação da maré causada pelo furacão, né? Vocês podem ver que ela já causa um certo alagamento na cidade, né? E quando a gente olha para a figura da direita, a gente tem o resultado de apenas a precipitação, né? Então, por que eu separei por que essas duas imagens estão separadas, né? Porque hoje se fala muito, principalmente em regiões costeiras, mas não somente em regiões costeiras, né? De uma inundação composta, né? Que a gente tem dois, três ou quatro, até mesmo quatro mecanismos agindo, né?
naquela área, né? Então, basicamente, se tu só olhar para elevação de maré, tu vai ter um resultado. Se tu só olhar para precipitação, tu vai ter resultado. Quando tu tem esses dois mecanismos compostos, né, juntos, né, a gente acaba tendo um cenário muito pior, né? Então a gente fala aí maré, a gente fala precipitação, isso tudo pode acontecer quando está sendo descarregado uma grande vazão de rios a montante. Então são diferentes mecanismos que estão atuando junto, né? Então isso é muito importante para a gente ter em mente quando está realizando alguma simulação, né? E isso é importante também, né, para fazer algum tipo de medida de mitigação, né, que vai reduzir ou até mesmo eliminar algum risco ah, de inundação, né, quando a gente tiver chuvas para tempos de retorno maior, né. Então, ter isso em mente, em inglês a gente chama de compound flooding, né, em português a gente chama de inundação composta, né. Bem interessante. E isso é muito fácil de a gente fazer no Float2D, né? Porque o Float2D ele tem diversos switches, né? Diversos botões, vamos dizer assim, né? Onde tu consegue retirar de uma simulação precipitação, ou tu consegue colocar na simulação e trabalhar com diversos mecanismos que estão acontecendo e ver as diferenças e os impactos que cada um desses mecanismos causam, né? Então, seguindo aqui a apresentação, né, vou falar um pouco sobre a drenagem pluvial. Hoje, a visualização do nosso sistema é um pouquinho diferente, né? A simbologia, eu digo, né? Mas aqui a gente tem, então, bueiros, né? E esses bueiros, eles ajudam na retirada da água superficial, né? E eles têm um impacto muito positivo nas nossas simulações. Vocês podem ver aqui que a gente tem um gráfico de perfil, onde o sistema de drenagem está cheio, né? Então ele acaba coletando água da superfície e levando ao seu exutório, né? Então aqui eu trago uma outra imagem. Essa aqui é da Califórnia, com certeza, se eu lembro. E eu trago duas imagens, na verdade, né? Vou andar para frente e para trás aqui algumas vezes para vocês verem, né? O impacto que existe quando a gente adiciona a, a simulação, o sistema de drenagem, né? Então aqui, ó, esse aqui então seria uma inundação de 10 anos, né? Lembrando que muitos lugares a gente faz, o sistema de drenagem ele é dimensionado para 5 anos, 2 anos, né? Então aqui já é um evento de uma magnitude um pouquinho maior, né? Então aqui seria sem considerar o sistema de drenagem pluvial, né? Então a gente tem essa área aqui principalmente, né, está bem inundada aqui nas ruas, né? Vocês podem ver. E quando a gente adiciona, então, o sistema de drenagem pluvial, toda a água daqui é retirada, né? Então aqui a gente também tem um efeito grande, nessa região também tem um efeito muito grande aqui de quando a gente utiliza ou não o sistema de drenagem, né? Quero ressaltar também aqui que a gente começou com o Swim, né, como sendo a nossa engine de simulação do sistema de drenagem, mas ela já foi completamente modificada por nós há alguns anos, né, para com essa relação entre o escoamento superficial e o escoamento do sistema de drenagem, né? Então já foi completamente modificado, já dá para dizer que é um modelo completamente diferente, né? Ainda também a gente consegue, só fazer um adendo aqui, colocar entupimento nas redes de drenagem, né, para ver qual o impacto que isso causa, né? Fazendo agora um paralelo aí com a situação ali de Porto Alegre, muitos dos bueiros, do sistema de drenagem, acabou tendo uma grande quantidade de sedimento dentro, né? Porque veio muito sedimento sendo carregado pelos rios a montante. Então, muito está se falando da limpeza do sistema de drenagem, né? Então, a gente também consegue fazer uma simulação, verificando qual seria a resposta desse sistema de drenagem quando a gente está com o conduto, por exemplo, 10% entupido, 20, 30 ou até 50% entupido, né? Porque a capacidade hidráulica de escoamento acaba diminuindo bastante, né? E isso tudo é capaz de ser realizado pelo Flow2D. Então, seguindo aqui, para alguns usuários mais novos, a gente está em constante desenvolvimento, né, do plugin do QGIS, né, que hoje é o plugin Hila.
que a gente chama, né? Eu gosto de separar aqui porque tem algumas pessoas que, quando começam a utilizar o Float acabam não entendendo muito bem o conceito, né? Mas o Float, ele é um modelo, né? Ele que executa baseado em dados de entrada, ele recebe dados de entrada, roda o modelo e acaba jogando dados de saída, né? Esse é o Float. Para a gente preparar os dados para a engine, a gente tem que usar um pré-processador, né? Que seria esse plugin, né? E vocês podem ver aqui, então, que a gente tem shapefiles, a gente tem algumas linhas aqui, né? O shapefile é polígono, no caso são os prédios, né? Os edifícios, né? Onde o escoamento, ele é bloqueado, né? A gente tem algumas linhas aqui que são os muros, né? Algumas cercas. E também a gente tem alguns pontos, né, que são algumas estruturas. Nesse caso aqui, não, o ponto são árvores, porque a gente está fazendo uma animação 3D, né? Mas alguns pontos podem ser bueiros, então a gente utiliza de elementos GIS, né? Shapefiles, polígonos, linhas e pontos, e a gente processa esses dados nesse pré-processador que é o plugin do QGIS e gera os dados de entrada no Flow2D Engine, né? Que seria o executável mesmo do modelo, né? Então, esse plugin aqui ele é grátis. Então, a gente pré-processa os dados para gerar dados de entrada no modelo, né? Uma vez que o modelo recebe os dados de entrada e roda, ele vai gerar diversos resultados, diversos mesmos, né? E esses resultados eles podem ser mapeados através de um pós-processador. Que no caso aqui a gente tem o MapCrafter, e, para os usuários mais antigos, a gente tem o Maxplot, eu acho que era o nome, mas hoje a gente está migrando totalmente para o QGIS, né? A gente já tem o Rasterizer também, mas vocês podem ver que a gente tem, então, mapas de, aqui no caso era uma simulação de Mudflow, né? A gente tem a extensão do Mudflow, tempo para um pé. Esse aqui é uma versão um pouco mais antiga do MapCrafter, mas a gente já tem uma versão mais nova que pega profundidade, velocidade, mapas de risco, muito mais completo que essa versão aqui, né? Também é disponibilizado gratuitamente. O MapCrafter, inclusive, ele está no repositório do QGIS, né? Só vai lá, procura por MapCrafter, tu vai baixar a versão atual do MapCrafter. Então, continuando com esses recursos de mapeamento, né? Então, aqui vocês podem ver que foi a profundidade máxima, né? Gerada pelo MapCrafter. Tá um pouquinho tudo meio azul aqui por causa que a gente está com o domínio computacional na frente, né? Mas basicamente vocês podem ver aqui essa bacia de detenção, que a gente tem uma área mais profunda aqui nessa região também, e dentro aqui nas áreas, né? Lembrando que esse mapeamento depende muito da escala que você usa, né? Então, se você usar uma escala muito baixa de 0,01, vai acabar marcando, né, onde tem um escoamento muito baixo, né? Eu geralmente gosto de cortar valores muito baixos para ter um mapeamento mais bonito, né? Hoje em dia também o modelo FloatD, ele é utilizado para domínios que malhas, né? Que contém muitos elementos, né? Então aqui a gente tem uma malha de 2,4 milhões de elementos. Vocês podem ver aqui, né? Esse aqui é retirado do plugin QGIS, né? Então nos diz aqui o número de células e o tamanho de cada célula, que é 15 pés, né? Então uma malha bem fina até, né? Com muitos elementos. E aqui, como eu falei anteriormente, vocês podem ver que tem diversos pontos, né? Aqui então é o inlet do sistema de drenagem, a gente tem alguns floodplain cross-sections, uns outlets aqui. Então, tudo isso é preparado pelo plugin do QGIS, né? De uma forma bem fácil para o usuário colocar, né, no modelo, né? Toda a parte mais complicada ali de retirar e colocar com relação ao grid, tudo isso é feito internamente no plugin, né? O plugin ele tenta ser de uma forma mais fácil para o usuário de entender e inserir os dados, né? Além disso, recentemente, nesse último, na última versão do plugin, foi adicionado algumas ferramentas para revisão, né? Anteriormente isso era feito separado, hoje já está tudo incluso no plugin, né? Então aqui a gente... Existem duas ferramentas de revisão que são muito boas, né? A InfoTool e a Results Tool, né? A InfoTool, ela basicamente, tu clica nela, clica no elemento ali, né? No caso, pode ser um conduto, uma estrutura hidráulica, um,
Clique mais uma cross-section aqui, tu clica e ele vai te dar o dado dela sem nenhum resultado, né? Então tu vai conseguir ver uma rating table, tu vai conseguir ver a profundidade daquela estação, algo nesse sentido. A Results Tool, então tu tem que ter rodado o modelo, tu aponta para a pasta onde estão os resultados e ele vai puxar o resultado de diversos elementos, né, como estruturas hidráulicas, do sistema de drenagem aqui, né, a gente tem o outfall, ele vai te dizer em qual grid que tá, né, desculpa, qual elemento do grid que tá, e tu vai conseguir ver os resultados aqui, né, a variação, no caso aqui eu tô olhando para total inflow, né, que seria a vazão de entrada dentro desse outfall aqui, né? Então ele tem aqui, mostra que tem uma pequena instabilidade aqui. A gente ainda tem outros dados, né? Dependendo do tipo de elemento que tu tá olhando, tu vai ter outros resultados, né? Então a gente tem flooding, a gente tem depth here e também tem o dado tabular aqui à esquerda, né, que a gente pode copiar e colocar no Excel, caso o usuário queira fazer, e à direita aqui também um dado gráfico que a gente pode copiar e colar no nosso relatório, etc. Então, andando um pouquinho para frente aqui, vou tomar um gole de água. Os nossos clientes, hoje, a gente tem clientes em mais de 33 países, né? Então, a gente tem grandes consultores aí de diversas empresas, diversas agências governamentais, né? Dos Estados Unidos, e mais de 30 anos de experiência em modelos de inundações 2D, né? Alguns dos destaques que a gente gosta de fazer sobre o modelo é que ele é um modelo de processos físicos, né? Então, por mais que existam algumas ferramentas ou opções dentro do modelo que requerem algum tipo de relação empírica, ele, na maioria dos casos, ele é um modelo de processos físicos, né? E com isso ele conserva volume a cada passo de tempo, uma conservação de volume excelente e reporta sobre essa conservação de volume, né? Ele é um modelo hidrológico e hidráulico combinado, né? Então, tanto a hidrologia quanto a hidráulica, elas são completamente integradas, né? Então, a gente chove nesse modelo, existe a precipitação no modelo e todo o escoamento disso aí, a parte hidráulica, né? Ela é tudo relacionado, né? Hidráulica, infiltração, etc. Tudo junto. Não há condições de contorno hot start necessárias, né? Acredito que a maioria dos modelos hoje em dia também não tem essa necessidade, né? E a gente também tem passos de tempo variáveis, né? Onde, quando tem algum gargalo, a gente acaba baixando o passo de tempo para conseguir manter uma estabilidade numérica, né? Então, algumas características principais aqui do modelo, né? O fluxo superficial é não confinado 2D em 8 direções, né? Por mais que a gente tenha uma malha quadrada, vou explicar com mais detalhes em alguns slides. Ele tem o fluxo, ele é em 8 direções, né? Os nossos canais, eles são canais unidimensionais, né, 1D, onde a gente utiliza a profundidade e velocidade média para cada seção, né? A gente tem canais tanto retangulares, trapezoidais ou seções naturais, né, que podem ser medidas em campo. A gente calcula esse fluxo, né, porque a gente tem um canal 1D e uma planície 2D, né? Então a gente calcula esse fluxo de troca entre o canal e a planície baseado no grid. A precipitação, infiltração, evaporação, essa parte hidrológica, ela é feita tanto na planta de inundação, né, na malha 2D, quanto nos canais. Temos diversas estruturas hidráulicas, como pontes, bueiros, vertedouros, e bem interessante essa parte das estruturas hidráulicas, que a gente consegue inserir rating tables, né? Então, se a gente sabe a relação entre profundidade e vazão, a gente consegue definir muito bem cada estrutura hidráulica, né? Temos também edifícios, escoamentos de telhados e colapso de edifícios, fluxo de rua e sarjeta, o sistema de drenagem, né, com controle de entrada. O que que significa isso? Significa que se a gente tem um escoamento superficial e o sistema de drenagem ele está não na capacidade máxima, a gente vai infiltrar da superfície para o sistema de drenagem, né? Quando a pressão no sistema de drenagem ela é maior que a profundidade da superfície, a gente consegue ter o oposto, né? Então, a gente consegue jogar a água do sistema de drenagem para a superfície, né? A gente, inclusive, tem o manhole blow-off, né? Que seria quando a gente
estoura, né, uma boca de lobo, alguma coisa assim, e acaba voltando água para a superfície, né? Bermas e muros, né, com colapso de muros, como eu mostrei naquele primeiro vídeo no início da apresentação. Transporte de sedimentos e fluxo de lama, detritos, com fluxo em duas fases, é o que a gente está bem trabalhando bastante ultimamente, né? Vou falar um pouco no final da apresentação. Falhas de barragem e dique, né? Rompimento de barragem. Hurricane Storm Surge, né? Que seria as marés elevadas devido a furacões. E água subterrânea, né? Groundwater. Então, vamos lá. Começar então agora a parte mais técnica, né? O Float D ele utiliza essa malha de elementos quadrados. Então, assim, uma regrinha para a gente conseguir selecionar o tamanho da malha. Quando a gente começa uma simulação, um modelo, começa a criar um modelo, é muito interessante a gente pegar e jogar um hidrograma triangular do que a gente espera ter de vazão de pico, né? E a gente joga naquele elemento ali. Se a relação entre essa vazão de pico e a área superficial ela for menor que 3 pés cúbicos por pé quadrado, o modelo vai acontecer, vai rodar de forma muito rápida. Quando essa relação for maior que 10 pés cúbicos por pé quadrado, o modelo vai acabar rodando um pouquinho mais devagar. Isso não é bem regra, mas nos dá uma boa base, né? Também quero falar um pouco que já tentamos fazer malha mais fina junto com malha mais grosseira, né? E isso acabou levando um pouco de surging ali, porque o nível de água ele pode variar muito de um elemento grande para um elemento menor, então a gente manteve uma malha uniforme, né? E também a malha triangular ali, meio difícil, quando a gente precisa recalcular o grid, ela acaba mudando muito e não ficou legal. Então por isso que a gente utiliza essa malha uniforme de elementos quadrados, né? Então, falando um pouquinho de se, considerando o slide anterior, o critério do slide anterior, desculpa, se a gente tem uma malha que varia entre 1.000 a 250 mil elementos, o modelo ele roda de uma forma muito rápida, em torno de minutos. Quando ele já vai de 250 mil a 500 mil, ele já vai demorar em torno de uma hora. Claro que isso depende muito do teu computador, né, etc. Do tipo de modelo também, mas isso aqui é só uma visão geral, né? Quando já vai de 500 mil células até 2 milhões de células, já vai devagar, de 2 a 8 horas. Quando a gente passa de 2 milhões de células, isso aí já vai provavelmente uma noite toda rodando, né? Mais de 4 horas, né? Mas então, só uma visão geral, né, disso. E quando a gente utiliza o FloatD para grandes inundações de rios, a gente tem que utilizar elementos grandes. Como tudo vai estar debaixo d'água, muita pouca coisa vai ser relevante, né? Então, quando a gente está olhando aí para PMP, alguma coisa nesse sentido aí, melhor a gente utilizar elementos da malha maiores. Quando a gente está olhando para uma inundação superficial, é melhor a gente utilizar pequenos elementos, né? Porque aí vai conseguir capturar melhor as pequenas nuances aí que a gente tem nesse escoamento que ele é mais superficial, né? Então, dito tudo isso, vamos então à parte mais técnica, né, de como funciona o FloatD, né? Então, o FloatD ele é um modelo de conservação de volume finito, né? Ele utiliza passos de tempo muito pequeno para conseguir conservar o volume, né? Quando a gente tem esse fluxo indo de um grid para o outro, né? A velocidade e a vazão elas são computadas em todas as 8 direções de fluxo para cada passo de tempo, né? Então, isso é muito importante. Mesmo a gente tendo um grid quadrado, né? O escoamento ele acontece em todas as 8 direções aqui, né? Então, na verdade, ele é um grid quadrado, mas o escoamento ele se espalha em todas as direções, né? A gente não utiliza uma resolução vetorial diretamente, mas a gente tem um vetor resolvido reportado nos nossos resultados, né? Então, durante um passo de tempo, a gente visita um lado de cada vez. Anteriormente, há uns mais de 10 anos atrás, a gente visitava cada lado 2 vezes, né? Mas hoje a gente mudou isso, isso acabou nos dando
um ganho computacional de, olha, pelo menos a metade, né? Então a gente visita os lados hoje, né? E cada lado ele é visitado apenas uma vez, antes era duas vezes ou até mais, né? A velocidade, ela é apenas calculada para direções não visitadas anteriormente, né? Então, eu vou explicar um pouquinho melhor isso daí num slide à frente, onde é melhor explicado, né? A gente tem uma estimativa linear da profundidade do fluxo, né? Então, é linearmente aqui que a gente consegue calcular a velocidade e a gente calcula essa profundidade média, declividade menos através do limite do elemento. Então, a velocidade é calculada através da equação do momento, que eu vou também explicar no próximo slide, porque agora eu vou falar um pouquinho da equação da continuidade, né? Então, aqui a gente tem 9 elementos do grid, né? Grid 6, 13, 14, 15, 5, 7, 4, 13, 2. Então, para cada passo tempo, a gente faz essa análise da equação da continuidade, né? Então, aqui a gente tem uma vazão entrando e três saindo, e nesses outros quatro grids aqui, a gente não tem nada, né? Então, basicamente, nesse elemento aqui, 14, a vazão é zero. Como a vazão está saindo do elemento 6 para o 15, aqui a gente tem uma vazão negativa. Os grids 7, 4 e 2, 7, 4 e 2 aqui, também não tem nenhuma vazão entrando ou saindo, então eles são zero. O grid 3 está jogando água no grid 6, então é positivo. E aqui a gente tem duas saídas para o grid 5 e para o grid 13, né? Tudo isso baseado na conservação de massa, né? Tem que ser igual à área desse grid multiplicado pela variação da profundidade com relação àquele passo de tempo, né? Então isso tem que ser conservado, né? Para a gente ter uma boa conservação do volume, né? Juntamente com isso a gente tem a equação do momento, e essa equação do momento, ela basicamente, ela tem esses termos, né? A gente tem o bed slope, né? Que seria a declividade do leito do rio, né? Ou do próprio grid, né? E aqui a gente tem a declividade de fricção, né? Então aí a gente tem mais três termos no Flow 2D, né? Porque a gente utiliza a onda dinâmica completa. Esse primeiro termo aqui é o termo de pressão, né? Que ele é a mudança na pressão com relação à distância, né? O lado do grid, né? O segundo termo aqui é a aceleração convectiva, que é a mudança da velocidade com relação à distância, né? A aceleração ou desaceleração conforme o escoamento vai a jusante, né? E aqui a gente também tem a aceleração local, que no caso é a mudança na velocidade com relação ao passo de tempo, né? Então, o float dele sempre utiliza essa equação completa aqui, né? Caso a gente desconsidere esses dois termos aqui e mantenha o termo de pressão, a gente tem a onda difusa, né? E quando a gente desconsidera esses três termos aqui, a gente tem a onda cinemática, né, para o pessoal aí que é mais interessado na parte numérica, né? Alguns modelos permitem, né, a gente utilizar uma ou outra, né, resolução dessa equação no momento, vamos dizer assim, mas o flow-2D ele sempre resolve a onda dinâmica completa, né? Então, quando a gente tem um fluxo que ele é uniforme e constante, que seria então a liquidez de atrito, SF vai ser igual a SO, isso aqui não é necessário, né? Mas, como eu falei anteriormente, FloatD sempre usa a equação completa, né? E aqui, isso aqui é baseado no livro do Henderson, mas mais para vocês terem uma ideia da importância de cada um desses termos, né? Se a gente olha para um fluxo que ele está essencialmente estável e uniforme em um rio com uma declividade bem suave, com uma declividade, por exemplo, 0,005, o gradiente de pressão, né, que seria a pressão com relação à distância, é de 0,0001. A aceleração, a magnitude da aceleração convectiva é de 0,000035 e a aceleração local muito menor ainda, né? Então, esses termos são praticamente ignorados, né? Não tem muita relevância quando o escoamento é essencialmente estável, né? Então, são praticamente insignificantes. Mas reiterando aqui, float sempre roda a equação completa, né? Então, agora falando um pouco de como ele funciona mesmo a cada passo do tempo computacional, ele vai olhando um por um, porque ele é um esquema numérico explícito, né? Então, ele olha para esse grid
e calcula todas as oito direções. Vai para o próximo grid e calcula todas as oito direções. E assim por diante até o último grid da tua malha, né? Caso o critério de estabilidade numérica ele for excedido para qualquer uma das oito direções, né? Todos os cálculos hidráulicos naquele intervalo, naquele passo de tempo, não desde o começo, né? Naquele intervalo de tempo eles são excluídos e a simulação, ela vai para aquele passo de tempo, ela vai recomeçar com um intervalo de tempo menor para garantir a estabilidade numérica, né? Então, isso que eu falei anteriormente sobre passo de tempo variável, né? Então, seguindo aqui sobre os destaques do algoritmo, mas antes de eu entrar nesse slide aqui, eu quero só dizer que eu já vou explicar um pouquinho mais a fundo o critério de estabilidade do Flow2D. Destaques do algoritmo, né? A equação de momento de onda dinâmica completa, esquema de diferença finita central, utilizamos o método de Newton-Raphson para determinar as raízes para a equação diferencial parcial não linear de segunda ordem. A gente tem, então, esse incremento ou decremento do passo de tempo com base em critérios de estabilidade numérica para garantir que o teu modelo não fique instável. E a gente também tem esses critérios de estabilidade separados, tanto para o canal quanto para a planície de inundação, né? E qual é que é o ponto-chave para um modelo que tenha um modelo estável, e seja rápido, né? Então, a gente tem ah, quando a gente tem hidrogramas com subidas muito rápidas, né, muito altas, e pequenos elementos da grade, a gente vai ter que ter um passo-tempo muito pequeno para garantir a estabilidade numérica do modelo, né? Então, ah, esse é o ponto importante aqui, né? Então, quando a gente não tem essa vazão muito grande em elementos de grade pequenos, a gente acaba tendo uma simulação um pouco mais rápida e mais estável, né? E qual é que são os critérios, então, de estabilidade numérica do Flow2D, né? Eles são todos adicionados ao arquivo toller.dat, né? Esse arquivo ele é gerado pelo plugin do QGIS. E são quatro variáveis de estabilidade, né? A primeira que eu vou comentar aqui é o toll, né? Que é uma tolerância. Essa tolerância significa que o modelo ele ignora a troca de escoamento entre elementos da malha quando for menor que a tolerância, né? Então, geralmente a gente tem 0,001 pé ou 0,03 metros aqui, né? Claro, isso o usuário pode selecionar, né? Mas seriam os valores padrões, que somente a partir de quando a profundidade for maior que esse valor que vai acontecer a troca entre os elementos adjacentes, né? O Deptol não vou falar ele hoje, é mais para reservatórios. E a gente tem a condição de Courant, que é a condição que ela é utilizada em, acredito eu, que todos os modelos numéricos aí que a gente tem hoje no mercado. Para a planície, a gente utiliza um padrão de 0,6, para o canal 0,5, para a rua, dependendo. E o acelerador de passo de tempo também, que é a taxa de mudança do passo de tempo. O Courant, na verdade, eu vou explicar todos esses, né? A tolerância, o Courant, o acelerador de passo de tempo. Vamos lá, um por um, então. Ele representa, então, o armazenamento de depressão. Sim, pensando de uma forma mais física, o que que ele representa, né? Ele representa aquelas pequenas poças de água que fica depois que chove, assim, na rua, em qualquer lugar, né? Aquelas pocinhas que as crianças vão lá e pulam, né? Basicamente essa representação física dessa variável, né? Então, como eu tinha dito, ele deve ser preenchido para então compartilhar a descarga com outros elementos da malha, né? E essa variável ela ajuda muito a manter a estabilidade numérica, porque aí acaba não tendo que realizar o fluxo entre dois grids com valores muito pequenos, né? Então acaba evitando um monte de instabilidade, né? Então a gente tem aqui valores típicos, né, para o sistema americano e os valores para o sistema internacional aqui, né? Faltou unidade aqui no canto. Mas claro, isso aí varia, tem agências que recomendam aí um valor um pouco mais alto, outros um pouco mais baixo, né? Mas vai aí do usuário, né? Geralmente o valor padrão tá bem tranquilo. Falando então um pouco do acelerador de passo de tempo. Esse acelerador de passo de tempo, ele controla a taxa de aumento no passo de tempo computacional, né? Então, ele vai aumentando gradualmente o passo de tempo ou diminuindo, né? Dependendo da tua simulação aí, né?
A gente recomenda 0,1, mas pode até 0,4. Mais que 0,4 já não tem muito impacto mais na tua simulação, né? Então, aqui tem um gráfico muito interessante, né? Que é para quando a gente utiliza o 0,1, aqui seria essa linha azul, né? Vocês podem ver que está bem estável, né? Ele vai, então, começa aqui o passo de tempo e acaba próximo de 4 aqui, ou até mesmo 4, né? Quando a gente aumenta isso, a gente consegue ver uma instabilidade aqui no começo e mais para o final aqui outra instabilidade, né? Mas também bem tranquilo. E quando a gente bota um, já fica bastante instável, mas mesmo assim, todas as três simulações tiveram erro de conservação de volume de zero, tá? E o ganho computacional aqui também a gente consegue ver, né? 0,01 hora, aqui 0,009 e 0,008. Pode ver que aqui já não é mais tão relevante o ganho computacional que a gente tem utilizando essa variável, né? E qual é que é o efeito na velocidade máxima, né? Então a gente olhando para um grid aqui, 5448, 5,32 e 2,23, né? Isso aqui é em pés, se eu não estou enganado. Então, feet per second e pé. Então, aqui a gente tem uma variaçãozinha que é um pouquinho mais de 0,10 na velocidade, 0,03 na profundidade aqui, né? Tempo de ocorrência também ele fica muito próximo, né? Não muda praticamente nada. Então, falando agora do Curan, né, que é para mim, o critério de estabilidade mais importante, né? Então, o Curan, a forma que eu gosto de explicar o Curan é a seguinte, né? A gente tem aqui, então, essa velocidade, que é a velocidade do escoamento, e a celeridade aqui, né, que seria a velocidade da onda, né? A velocidade que a informação é propagada, basicamente, né? Então, quando a gente soma a velocidade do escoamento mais a celeridade, a gente vai ter um valor x. A celeridade é igual a raiz quadrada de 2 de GH, se eu não estou enganado. Isso, essa velocidade aqui, ela não pode ser maior que a velocidade não, né? Mas que a gente tem aqui a distância do grid pelo passo de tempo, né? Que também seria metro por segundo, falando em SI, né? Então a velocidade de propagação disso, ela não pode ser maior que a velocidade da relação entre o grid, a distância do grid e o tempo. Se ela é maior que isso, a tua informação de um grid, ela acaba passando não para o grid que ela tem que passar, mas adiante disso, né? Então, por isso que a gente utiliza o número de Courant para garantir que a velocidade de propagação da informação, ela sempre seja menor que a, a relação do grid com o passo de tempo, né? Então, se não ficou muito claro, eu vou explicar um pouquinho mais graficamente aqui para vocês entenderem. Quando a gente tem o Courant maior do que um, a informação ela está sendo passada, ela está sendo mais rápida, ela deveria vir desse grid e ser passada para esse grid. Porém, ela está muito mais rápida que a relação entre o espaço e o tempo da nossa simulação, né? Então, ela acaba caindo no outro grid aqui, né? Então, isso aqui acaba criando um surging aqui, né? Acaba aumentando muito o valor, porque não está passando para o grid correto, para o grid adjacente. E aí a gente acaba tendo um surge, né? Uma instabilidade numérica, né? Então, basicamente, em um intervalo de tempo, num ΔT, uma partícula de água tem que cair dentro do próximo elemento da grade, não no outro, né? Quando a gente tem o Courant exatamente igual a um, ele ainda não cai dentro. Então, a gente tem que garantir que o Courant seja menor que um, para que a informação do escoamento que está sendo passado desse grid caia nesse grid aqui. Então, com isso, a gente tem que garantir que o Courant seja sempre menor do que um, né? Então, isso é calculado internamente dentro do Flow2D, né? E a gente tem cura separado para planície de inundação e canal, né? Utilizamos um padrão de 0,6. E como que a gente sabe que a gente está tendo alguma instabilidade numérica do nosso modelo? A gente tem que olhar para altas velocidades ou altos números de fluid. Isso, um dos arquivos de saída do Flow2D nos dá para a gente conseguir fazer essa análise, que ela é uma análise meio difícil de saber, porque a gente às vezes não sabe se essa alta velocidade está vindo de uma instabilidade numérica ou de fato é uma alta velocidade no sistema, né? Hum, Mas a gente tem que analisar. Os picos nos hidrogramas, né?
e declives máximos a diversas superfícies da água, né? Então aqui a gente tem um surging, né, aqui nessa curva ascendente. Muitas instabilidades, elas são bem mais intensas, né? A gente tem um ruído muito maior aqui, né? Mas aqui já é uma instabilidade, né? Como é que a gente consegue corrigir isso, né? Uma das ferramentas que a gente tem é para reduzir o número de Curã, né? Então a gente garante, passa tempo menor ainda, né? De 0,6 para 0,2, ou aumentar os valores de N no nosso modelo. E a pergunta que não quer calar: funciona? Sim, funciona. O FloatD é um modelo que já foi testado, verificado e validado por diversas agências federais e locais. Um dos documentos mais importantes é esse da Flood Control District of Maricopa County, onde eles fazem um teste muito grande no modelo, né? Esse teste ele é feito contra outros modelos, o RecRAS, por exemplo, e também contra soluções analíticas, né? Por exemplo, vou mostrar uma solução analítica para vocês no finalzinho aqui, mas não só hidraulicamente, mas também infiltração, etc. E a gente mesmo tem um sistema interno de casos, né? Que a gente testa para garantir que uma engine é igual ou muito próxima da outra, né? Porque a gente atualiza alguma coisa e pode acabar impactando em algum outro mecanismo, né? Mas a gente tem esse controle muito rígido, né? E hoje está sendo desenvolvido um novo sistema de testes que utiliza em torno de 300 modelos e mais de 1.100 testes para garantir que os resultados de um novo executável bate com os resultados do anterior e também contra resultados analíticos, né? Então aqui a gente tem um outro caso em que o FluentD foi utilizado, né? Isso aqui, a US Corps of Engineers, eles liberaram um grande volume de água de uma barragem lá em Rio Grande. Não é Rio Grande aqui no Rio Grande do Sul, né? Rio Grande lá no, acho que é Colorado ou Califórnia, agora não me recordo, qual estado que é. Então, depois de calibrado, a gente obteve esse resultado aqui, né? Então, os picos batem muito bem, né? Vocês podem ver aqui batem muito bem. E é bem interessante que essa é uma área que tem muita areia, né? Então, provavelmente existiu alguma mudança também na seção onde está sendo calculada a vazão, né? Então, algum resultado aqui ou ali pode ser também da variação do leito do rio, né? Mas o Float2D preveu com uma qualidade imensa aqui essa vazão, né, nessa estação da USGS. Então, aqui, como eu estava comentando com vocês, a gente geralmente testa uma engine contra outra, contra outros modelos e também com soluções analíticas, né? Então, existem, não vou dizer milhares, mas centenas de soluções aí que a gente está utilizando para verificar a qualidade das nosso modelo, né? Esse aqui é um caso, né, onde a gente tem um canal prismático, né? Então, basicamente, ele tem 200 pés de largura, 300 pés de comprimento, um valor de N ali de 0,05. A gente joga uma vazão de 8.000 pés cúbicos, uma declividade de 0,03, em torno de 16 pés para cada milha. E se a gente deixa isso ser constante, qual será a profundidade e velocidade, se esse fluxo ele é constante e uniforme, né? Então, quando a gente olha para a equação do momento, né, a gente não tem nenhuma aceleração local. Oh, cadê o mouse aqui? Perdi o mouse aqui. A gente não tem nenhuma aceleração local. Não temos nenhuma aceleração convectiva, né? Porque o escoamento ele é uniforme e estável. E também a gente não tem nenhuma variação na pressão aqui, né? Com relação à distância, né? Então, basicamente, a nossa declividade do atrito ela é igual à declividade do leito, né? Então, com isso, uma equação de Menes pode nos dar uma solução analítica para esse teste, né? Então, mesmo que o float de rode sempre a equação do momento completa ali, esse resultado tem que ser muito próximo ou igual, para a gente ter certeza, né? Então, aqui a equação de Mannings, né?
A gente basicamente adiciona aqui o N, né? A gente adiciona o nosso raio hidráulico, o, a declividade de atrito e a área. Então a gente vai ter a vazão aqui, calculando a vazão, a velocidade pela área, que a gente consegue ter a profundidade do escoamento e também a velocidade do escoamento, né? Então isso aqui é a solução analítica para este caso aqui do canal prismático. Quando a gente roda o Flow2D, o resultado, como eu falei, tem que ser muito próximo ou igual, né? Ah, quando o Jim apresenta isso aqui, ele roda o modelo em tempo real, mas eu não tenho esse modelo aqui para rodar em tempo real para vocês. Mas, quando a gente roda isso, a gente acaba tendo a velocidade de 5,86 e a profundidade de 6,82 pés, o que é exatamente a solução analítica, provando que Float-D, então, ele é um modelo que representa muito bem ah, a solução analítica, né? Então, não é somente essa, esse aqui é um exemplo que eu estou trazendo para vocês. A gente testa isso para estruturas hidráulicas, para infiltração, para precipitação, para diversos mecanismos que o Float-D tem. A gente geralmente tenta buscar uma solução analítica ou até mesmo comparar com modelos e entre engines, né? Então, com isso seria os nossos testes, né? Provavelmente daqui a uns dias vamos fazer alguma postagem mostrando como é que é o nosso programa de testes, né? Que está bem robusto. Hoje, então, já tinha comentado nos slides anteriores, né? A gente tem trabalhado bastante com falha de barragem de rejeitos, né? Com armazenamento de água, né? Vocês podem ver aqui que a gente tem, então, uma barragem de rejeitos, provavelmente oriundo de mineração, né? Então, os rejeitos, né? E aqui em cima a gente tem, então, uma quantidade de água na parte superior, né? Acho que eu não sou muito da área de mineração aí, mas acho que eles chamam de praia, né? Quando a gente tem um pouco de água na parte superior, né? Então, quando existe o rompimento dessa barragem de rejeitos, o escoamento, por ter uma quantidade muito grande de sedimentos, ele é diferente como se fosse só com uma barragem normal de água, né? Que também a Float-D executa, né? Um rompimento de barragem de água, né? A gente tem trabalhado muito nisso, né? Então, o que acontece? Rompe, esse rejeito ele se propaga, ele acaba tendo uma certa diluição, né? Com essa água que estava em cima dele, né? E isso também pode acontecer num outro cenário, né? Onde a gente tem uma barragem que somente tem rejeitos e a jusante a gente tem algum canal, algum rio, e esse rejeito acaba chegando nesse rio, né? Então acaba tendo essa troca de sedimento aí, né? E a gente consegue ver até onde vai parar ou remobilizar ah, esse rejeito, né? Para isso, então a gente tem que atribuir uma superfície de rejeito, né? Que seria essa superfície verde aqui, né? E também a superfície de água do reservatório, que seria essa superfície amarela aqui, né? Então, a partir daí a gente tem então esse fluxo bifásico, né? Não vou entrar muito aqui na questão de rompimento de barragem, até porque eu acho que estamos com pouco tempo já, mas é bem interessante as formas em que o FloatD consegue fazer, né, o rompimento, seja ele instantâneo, por aumento, né, tanto vertical quanto horizontal, né, e também tem outro tipo também que ele acaba para barragens de terra, né, que acaba tendo vazamento, etc, etc. Bem interessante todas as formas que a gente consegue modelar isso. Então, só para terminar, então aqui, né, o regime de fluxo de duas fases, né? Então a gente tem na parte inferior a gente tem o fluxo de lama, né? Tem a que ele pode parar ou se remobilizar, né? E em cima aqui, então, a gente tem o fluido com transporte de sedimento, né? Então, dentro dessa camada aqui, a gente consegue existir, dependendo da capacidade, né? Um fornecimento ou retirada, né? Ou diluição do movimento de fluxo de lama, né? Que acontece na parte inferior aqui, então. Isso é o que a gente vem trabalhando bastante recentemente, né? Para prover para vocês, né? Que é essa capacidade de troca de sedimento entre o fluxo de lama e
nosso fluido, né? Parte superior, né? Que tem o transporte de sedimento. Então, com isso, eu termino o webinar de hoje, né, em português. Lembrando que se ontem e anteontem foi feito um webinar em espanhol e um em inglês. Caso vocês queiram acompanhar aqueles, o inglês foi feito pelo Jim e o em espanhol foi feito pela Noemi. Ah, vai ser carregado no YouTube isso nos próximos dias. E a gente vai ter também agora um YouTube em cada língua, né, para facilitar a comunicação entre a gente e vocês, né? Então agora eu vou parar de gravar e caso tenham algumas perguntas, eu ficarei muito feliz em respondê-las. Obrigado.